Então, quando as pessoas pregam o Evangelho emotivo, onde as emoções é que definem, que respondem ao Evangelho, isso é frágil, não há conversão verdadeira aí. Aonde a emoção prevalece, não há conversão. É só emoção, elas não suportarão o sufoco, a dor do mundo, não suportarão, porque estão fundamentadas na emoção e não na consciência. Primeiro você recebe aqui na mente, você reflete, você pensa, você entende, aí o Espírito Santo lembra isso no seu coração. Então, não adianta nada eu pregar e todo mundo ficar cheio, emotivo, chorando, isso, eu sou de Jesus, ai que lindo, que coisa boa, que coisa. Isso não é uma confissão, você tem que ouvir, refletir, pensar, né? E você vai meditar sobre isso. O Espírito Santo vai levar essa mensagem ao seu coração e vai transformar a sua vida. Então, o papel do pastor, do pregador, não é levar a palavra ao coração da igreja, é levar a palavra à mente da igreja. O papel de levar a palavra ao coração da igreja é do Espírito Santo. É por isso que muita gente fica frustrada, porque ele prega e não consegue ver respostas, porque ele esquece que ele tem que pregar, admoestar a tempo e fora de tempo, levando a palavra à mente das pessoas, para que as pessoas pensem, para que as pessoas recebam, para que as pessoas reflitam na vida. A partir daí, é o Espírito Santo que vai fazer, né? Se aquela pessoa vai receber ou não, aquela mensagem vai entrar no coração, é o Espírito Santo é que tem essa obra. Agora, o que a igreja tenta, eu não consigo compreender todas essas mudanças, todas essas alternâncias, todas essas estratégias para tentar levar o Evangelho às pessoas, pintam de outras cores, inventam outros modelos, criam uma série de estratégias, criam uma série de departamentos, cria isso, cria aquilo, e não tem sutil efeito. Por quê? Cria volume, mas não cria essência. É o simples, puro, genuíno Evangelho que precisa ser pregado. O texto chama a fidelidade ao zelo da pregação do Evangelho. O texto chama isso, Paulo está chamando a fidelidade ao zelo da pregação do Evangelho, ensinando, admoestando, instruindo, insistindo na pura pregação do Evangelho. Não tem aqui enfeites, faça assim, procura fazer aquilo, olha o que o mundo está fazendo e faz a mesma coisa, inventa aqui, tenta se adaptar às culturas, aos guetos, às coisas, aos grupinhos. Tem que ser uma linguagem assim, uma linguagem assada. Não. O Evangelho tem que ser puro, genuíno, ele tem que ser pregado. Ele tem que ser pregado, e a maioria não vai recebê-lo tão facilmente. Não vai receber, porque a maioria quer um comodismo, quer algo fácil, e a porta larga leva a perdição. É a porta estreita e o caminho apertado que leva ao reino dos céus. Então você inventa, você destrói, você olha para um monte de coisa, é muito isso, é muito testemunho, é muito milagre, é muito prodígio. É a pregação do Evangelho principal, parte de um todo. É a pregação do Evangelho que cura. Meu povo será destruído por falta de conhecimento, diz a palavra de Deus. Nós cantamos aqui sobre profecia, sobre o rio purificador,
você precisa entender, você precisa ler, você precisa ver como isso se torna realidade. Eu queria falar muito disso hoje, não é? Porque aqui, em primeira mão, há um apelo do apóstolo Paulo à seriedade da pregação. Paulo diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Ou seja, se você não fizer isso, você há de ser julgado por Deus e por Cristo Jesus. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreende, exorta com toda a paciência, longanimidade e doutrina. Ensina. Isso é o que nós mesmos estamos vendo hoje em dia, por incrível que pareça. O cristianismo, ou os evangélicos, ou chamados protestantes, reformistas, eram taxados como aqueles que se preocupavam com a palavra, com a pregação da palavra, com o ensino da palavra. E o que nós estamos nos tornando hoje? A palavra tem sido deixada de lado. A palavra tem sido mero enfeite, que são os efeitos visuais, são uma tentativa de adaptação, de reedição, de acordo com a cultura. A palavra se adapta à cultura. É a palavra que tem que se adaptar às nossas vidas, ou é nossas vidas que tem que entrar e viver de acordo com ela? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E por muitas vezes nós falhamos, somos fracos como cristãos. Por isso esse cristianismo está sendo superficial, fraco, emotivo, cheio de lero-lero, cheio de coisinhas, cheio de modismos, cheio de invenções. Isso é um perigo. O problema é que esse alerta se acendeu há muito tempo, mas estão se deixando levar e estão entrando cada dia mais e vivendo dessa forma. Quando é que a gente vai parar e pensar que nós não só precisamos viver de acordo com o Evangelho, como somos chamados a pregar esse Evangelho? Todos nós fomos comissionados a isso. Mas eu não sou. Como não? Ide, pregai. Essa é a grande comissão. Essa é a grande comissão. Não, essa é questão de pastor, de conselhista. Você não é? Você não é um missionário de Deus, um evangelista de Deus? Você não precisa ser um evangelista, um missionário profissional, mas você é o chamado. Tem que pregar o Evangelho, tem que viver o Evangelho. Mas eu não sei, procura saber, procura ler. O Evangelho, a Bíblia, não é apenas o símbolo da sua religiosidade, não é só o amuleto da sua sorte. A Bíblia é sua regra de fé e prática. A tua palavra, a tua boca deve estar cheia desta palavra, o teu coração deve estar cheio dessa palavra para que você fale dela o tempo todo. Prega, insta. O recado de Paulo a Timóteo não foi só a Timóteo, porque Timóteo era um jovem que era para ser exemplo, e foi exemplo dos fiéis. Paulo diz: seja o exemplo dos fiéis na palavra. Veja que a primeira coisa, na palavra, depois no trato, no amor, no espírito, na fé, mas primeiro na palavra. Primeiro na palavra. Essa é a primeira coisa, a ênfase, a contundência de Paulo ao dizer: prega o Evangelho. Essa é a parte mais importante. Para de buscar alternativas, estratégias. Há uma estratégia só: prega o Evangelho, puro e simples.
Você não vai ser celebridade, você não vai ter aplausos, pode ter certeza disso. Se você quer aplausos e celebridade, inventa moda. Mas se você quer pregar o Evangelho para os simples, você não vai ser essa celebridade, mas você vai ser celebração para Deus. Você quer ser celebração para Deus ou celebridade para os homens? Essa é a diferença que você tem que decidir qual é a sua.